Considera a aplicação linear φ de R4 em R3 definida relativamente às bases canónicas pela matriz A. Indica uma base para imagem de φ. Bom, aqui estão a pedir então uma base para o subespaço imagem da aplicação que nós temos. Interessa então perceber o que é o subespaço imagem, portanto, que é relativamente simples. É o subespaço que representa todas as imagens desta aplicação, portanto, representa todos os elementos de R3, portanto as imagens estarão em R3, não é? Digamos que nós temos o R4, temos uma aplicação e temos o R3, o conjunto das imagens, o subespaço imagens, estará então aqui dentro do R3. Poderá, no caso dela ser subjetiva, que já vimos que não era na linha anterior, poderia coincidir com R3, mas neste caso então temos aqui o subespaço imagem de φ, ok? E o que estão a pedir é uma base para esse subespaço. Bom, então são todos os elementos, vou-lhe chamar y1, y2, y3 de R3. Reparem que o subespaço imagem está então em R3, não é? Tal que estes elementos terão que ser imagem de algum objeto, não é? Tal que a imagem então de um objeto qualquer, x1, x2, x3 e x4 de R4, de R4, sim, daqui deste conjunto, será igual a então y1, y2, y3, ok? Isto é que caracteriza então aqui o nosso subespaço das imagens, são todos os elementos de R3, tal que serão imagem de algum objeto. Bom, então nós vamos aplicar aqui a este conceito aquilo que já conhecemos, alguma coisa que nós já sabemos, não é? E reparem que nós já sabemos qual... só um bocadinho... nós já sabemos qual a expressão que define a aplicação linear, já visto então em linhas anteriores, ok? Nós já vimos então que, e eu agora por acaso até nem tenho aqui assim de cabeça, ou estará ainda para aqui. Sim, isto já foi feito então em linhas anteriores, eu vou então aplicar aqui diretamente esta aplicação, φ de x1, x2, x3, x4, através desta matriz, portanto resulta da multiplicação da matriz por uma coluna, por um vetor coluna x1, x2, x3, x4, que dará então no seguinte. Nós podemos até tirar a aplicação linear diretamente aqui da matriz. Reparem, é só fazer a leitura aqui das linhas e ficará então desta forma. 2x1 menos x2 mais x3 menos x4. Esta é então a primeira componente. x3, ok? Estou a fazer a leitura agora. Reparem que eu aqui posso olhar para esta matriz e fazer aqui a leitura das componentes de um vetor de R4 e aqui y1, y2, y3, ok? Reparem, agora então ficará menos 2x1, menos 2x1 mais x2 menos x3 mais x4, ok? Isto será então igual a um y1, y2, y3, ok? Bom, e o que é que nós poderemos então concluir agora aqui? Poderemos concluir o seguinte, reparem, o conjunto das imagens, então simplificando, tentando visualizar aqui alguma coisa, posso escrever desta forma, y1 igual a 2x1 menos x2 mais x3 menos x4, portanto estou a igualar componente a componente, y2 será igual a x3, y3 será igual a menos 2x1 mais x2 menos x3 mais x4, ok? E reparem que o que nós temos agora que analisar aqui é ver se existe alguma relação entre todos estes elementos que aqui estão. E reparem que se o objetivo é escrever uma destas componentes, y1, y2 ou y3, em função de uma das outras. Bom, e reparem que nós conseguimos aqui visualizar entre o y1 e o y3 algo de curioso que nós vamos aqui identificar, que nos permite escrever então uma delas em função da outra. O y2 é igual a x3 e reparem que o y3
é igual, se eu colocar então aqui o menos em evidência, vou ficar com uma expressão dentro de parênteses que é exatamente igual à que tenho no y1, não é? E isto permite-me então escrever aqui uma relação, aqui por acaso é mais, ok? Mais, sim, 2x1 menos x2 mais x3, ok? Mais x3 menos x4 permite-me escrever aqui uma relação entre o y1 e o y2. Eu sei então que e o y3, peço desculpa, o y1 deu esta expressão aqui, o y3 dá o simétrico daquela expressão, não é? Ou seja, temos y1 igual àqueles elementos ali, o y2 igual a y3 e posso dizer, a x3 aliás, e posso dizer que o y3 é igual a menos o y1. Ok? Bom, e eu consegui então aqui uma relação, é isto que me interessa para definir de forma genérica um elemento das imagens de φ. Reparem que eu posso então dizer isto, a imagem de φ será igual a qualquer elemento y1, y2, y3 que verifique esta situação que eu vou agora aqui escrever, ou seja, que seja escrito desta maneira, y1, y2 e menos y1. Reparem que foi isso que eu tirei deste sistema. Eu disse que o meu y3 era igual a menos y1. E o y1 é um valor qualquer. E o y2 é um valor qualquer, porque eu tenho aqui que o y2 é igual a x3, mas o x3 é um elemento de R. Ok? E, portanto, o y2 pertence a R. Bom, eu consigo então aqui uma forma de encontrar uma base para a imagem. Reparem que eu posso então dizer que este elemento pode ser escrito, pode ser gerado, portanto, em função do y1 e do y2, por um determinado número de vetores, que eu vou aqui colocar. Reparem, eu tenho aqui as letras y1 e y2, são as únicas que eu coloco aqui. E depois posso fazer o seguinte, vou aqui à primeira componente e vejo o coeficiente do y1. Bom, é 1. Vou à segunda componente deste elemento e vejo o coeficiente do y1, é 0. Vou aqui à terceira componente e vejo o coeficiente do y1, que é menos 1. Agora vou preencher o y2. Vou aqui à primeira componente e vejo o coeficiente do y2, que é 0. Vou à segunda componente e vejo que o coeficiente do y2 é 1. E na terceira componente é 0. Bom, reparem que se nós fizermos... Isto é igual, porque se fizermos aqui as contas, reparem, dá y1 vezes 1 dá y1 mais 0. Depois dá aqui y1 vezes 0 dá 0, mais y2. E depois dá menos y1 mais 0 dá menos y1. Portanto, isto é algo verdadeiro, não é? O que é que nós poderemos dizer então? Que estes vetores 1, 0, menos 1 e 0, 1, 0 são geradores do subespaço imagem. Porque eles geram qualquer elemento do subespaço imagem. Eles geram qualquer um. Agora, não sabemos se é uma base ainda. Porquê? Precisamos garantir que são linearmente independentes, ok? Bom, mas isso eu vou fazer agora aqui, num cantinho. Portanto, em princípio irá caber aqui, vamos ver. Então é assim, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0 serão linearmente independentes se verificarem a condição que garante a independência dos vetores, que é a seguinte, alfa. Se alfa 1, 0, menos 1 mais beta 0, 1, 0 igual a 0, se esta igualdade implica que alfa igual a 0 e beta igual a 0, então são linearmente independentes, ok? É isso que eu vou garantir. Se esta igualdade igual a 0 tiver como resultado um alfa ou um beta diferente de 0, então não são. Bom, então daqui temos alfa vezes 1 dá alfa, mais 0 igual a 0, alfa igual a 0. Alfa vezes 0 dá 0, mais beta igual a 0, beta igual a 0. E depois temos menos alfa igual a 0, ou seja, alfa igual a 0 também. Bom, então, logo 1, 0, menos 1 e 0, 1, 0 são linearmente independentes, ok? E o que é que isso quer dizer? Uma vez que estes dois vetores são geradores de um elemento qualquer do subespaço imagem, e uma vez que são linearmente independentes, conclusão,
o subespaço imagem de φ é gerado, é uma base, portanto, uma base deste subespaço pode ser este conjunto de vetores 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, ok? E poderemos então assim terminar uma base. Bom, então o que é que nós fizemos, resumindo e concluindo? Nós escrevemos o subespaço imagem de qualquer aplicação, é sempre assim, é qualquer elemento do conjunto de chegada tal que seja uma imagem de um objeto. Uma vez que temos a aplicação linear já definida, aplicamos aqui, substituímos a aplicação linear de x1, x2, x3, x4 pela sua definição, igualamos, e no sistema vamos tentar escrever, quando isso for possível, não é? Escrever uma letra em função da outra, do elemento, do conjunto que nós queremos definir uma base, que neste caso era do subespaço imagem, ou seja, y1, y2 e y3. Conseguimos escrever o y1 e o y3, relacioná-los, não é? Escrever um em função do outro. E então temos elemento gerador. A partir daí garantimos que são linearmente independentes e temos uma base. Deixem-me só dizer aqui uma situação. É sempre possível encontrar elementos geradores. E da maneira que eu aqui vi esta relação entre o y1 e o y3, eu fui logo encontrar uma base, portanto, uma base, porque eles são linearmente independentes. Mas eu poderia, por exemplo, partir do seguinte princípio. Uma vez que eu tenho aqui estes elementos, portanto, agora vou fazer aqui um à parte, o exercício está resolvido aqui, ok? Vou até fazer a vermelho. Portanto, o que está a vermelho é uma suposição. Vamos supor que eu tinha aqui esta situação, não é? E então vou passar ali para cima para tentar... portanto, poderia tentar dizer o seguinte. Eu conseguia sempre escrever o y1, o y2 e o y3 de forma a serem gerados pelo x1, x2, x3 ou x4. Bastava fazer isto. x1, abria aqui um parênteses. Com licença, que agora tenho aqui a garganta assim um bocado. Ok. Ora bem, então nós temos aqui x1 vai ser gerado por este vetor. Vamos já ver aqui. Eu agora estou aqui com um bocado de receio que isto não me caiba aqui, mas já agora vou terminar esta situação. Acho que sim, que vai caber. Portanto, eu consigo sempre encontrar um conjunto de geradores, nem que fosse assim à força, não é? E por vezes terá que ser, se não virmos outro caminho mais simples. Portanto, que vetor é que eu vou aqui colocar? Reparem que eu estou a olhar aqui para isto, não é? y1, y2 e y3 é gerado, eu tenho aqui estas letras todas, não é? x1, x2, x3, x4, x3, tenho do x1 ao x4. Então eu vou olhar aqui para a primeira componente e ver o coeficiente do x1. É 2, então coloco aqui um 2. Olho para a segunda componente, o coeficiente do x1 é 0. Olho para a terceira componente, coeficiente do x1, menos 2. Okay? Olho aqui para... Agora vou ao x2. Olho para a primeira componente, menos 1. Olho para a segunda componente, 0. Olho para a terceira componente, 1. Agora vou ver o x3. Olho para a primeira componente, 1. Para a segunda componente, 1. Para a terceira componente, menos 1. Agora vou à procura do x4. Olho para a primeira componente, menos 1. 0 e 1. Bom, e eu tenho a certeza que estes 4 vetores que aqui estão geram o subespaço imagem. Agora, eles não serão linearmente independentes, ok? E como é que, já agora, como é que eu poderia fazer isso? E como é que poderia encontrar, então, a partir daí, um conjunto de elementos linearmente independentes? Bom, eu vou fazer aqui por cima a vermelho, isto fica assim um bocadinho, mas como isto já está resolvido, eu poderia criar a matriz 2, 0, menos 2, 2, 0, menos 2, menos 1, bom, a matriz não tem ali as vírgulas, ok? 2, portanto, como é que a partir deste conjunto de vetores linearmente dependentes, eu vou obter uma base 0, 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 0, 1. Poderia então fazer a característica desta matriz, porque a característica dá-me o número de elementos linearmente independentes, o número de linhas linearmente independentes. Então eu vou à procura da característica. Vou então anular estes elementos todos por aqui abaixo deste pivô. Coloco aqui 2,
0 menos 2. Agora vai ficar aqui 0, 0, 0. O que é que eu fiz? Multipliquei, dividi esta linha por 2 e somei à segunda. E agora 0, 1, 0. Okay? O que é que eu fiz aqui? Dividi a primeira linha por menos 2 e vou adicionar a esta. Okay? E agora, para a última, o que é que eu vou fazer? O mesmo que fiz na segunda. Divido a primeira linha por 2 e adiciono a última. Okay? Então fica 0, 0, 0. Bom, para obter a característica, basta agora trocar a segunda linha com a terceira. E fico então com a matriz 2, 0, menos 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0 e 0, 0, 0. Ora, os vetores que resultam aqui no final, portanto, onde as linhas não são completamente zeros, são uma base porque são linearmente independentes, ok? Portanto, reparem, este vetor com este vetor são os que estão então numa base, que são aqui, não são os mesmos que eu obtive aqui, mas também poderão ser uma base da imagem, ok? Porque reparem, todas as operações que eu fiz aqui na matriz não alteram esse significado, os vetores continuam a ser linearmente independentes, mas aqui ficamos a saber que temos apenas estes dois que são linearmente independentes, ok? Bom, ficamos então por aqui, até uma próxima!